Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Quais são as suas últimas palavras que você usa ao sair de casa? Quais são as suas últimas palavras que você fala com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com um amigo, um ente querido seu? Nós vemos aqui no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, que uma das últimas palavras que Jesus falou foi palavras de perdão. Veja bem, Lucas 23, 34 fala assim: E disse Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, tinha mais dois ladrões com ele. Veja bem, no versículo de número 39, um dos ladrões começou a blasfemar do Senhor Jesus Cristo. Está falando bem assim: e um dos malfeitores que estava pendurado, blasfemando de Jesus, disse: Se tu és Cristo, salva-te, a ti e a nós. Então, quais são as suas últimas palavras? Uma das últimas palavras que Jesus falou foi de perdão. Uma das últimas palavras que esse moço aqui falou foi de blasfêmia. Nós vemos aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Fala que a vida nossa é dirigida pelos nossos pensamentos. Quais são os seus pensamentos? Aonde que o seu pensamento pode te levar? Os pensamentos desse ladrão levou ele para a morte, levou ele para o inferno. E quais são os seus pensamentos nesse dia de hoje? Nessa semana que passou, nesse mês que passou? No dia de ontem, quais foram os seus pensamentos? Quais são os seus pensamentos para o futuro? Em Provérbios 4, 23 fala que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. E no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo de número 20 ao 21, fala que as nossas palavras, ela vai nos dar o alimento. As nossas palavras, ela nos dá o alimento. E o interessante, fala bem assim, da vida, a nossas palavras, ela vai dar, no versículo de número 21, ela vai dar vida, ela vai dar morte. E também lá no finalzinho, fala que vai usá-las para comer do fruto. Quais são os seus frutos que você está comendo pelas suas palavras? Por muitas vezes você fala bem assim: nossa, o meu salário é uma merreca, não dá para nada. Você está pegando o fruto, você está colhendo um fruto que você mesmo falou, não dá para nada. As pessoas usam muito uma palavra, problemas. Se você for para analisar, quantos problemas que você tem? Mas é muito mais fácil você falar que tem um problema do que você falar que vai solucionar aquele problema. Então, quando você fala que tem um problema, você vai colher o fruto desse problema. Porque como está falando em Provérbios, capítulo 18, versículo de número 21, com as suas palavras você vai colher o fruto. Qual o fruto que você está colhendo? Nós vemos aqui também no versículo de número 42 de Lucas 23, 42, fala bem assim: E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Um outro crucificado que estava com Jesus, os pensamentos dele eram pensamentos de vida, era um pensamento de prosperidade, era um pensamento de alegria, porque ele queria viver ao lado do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos também, no versículo de número 26, fala bem assim, que a gente temos que pensar bem, no versículo 26 de quê? De Provérbios 4, 26, melhor dizendo para vocês, que nós temos que pensar bem antes da gente falar. Aquele ladrão, o primeiro ladrão, que o Espírito Santo nos deu exemplo aqui, ele não pensou antes de falar.
ele começou a blasfemar de Jesus. Diferente desse ladrão, ele pensou bem. Ele colheu o fruto das palavras que ele falou. Então, meu irmão, quais são as suas últimas palavras que você está falando? Qual os frutos das palavras que você está colhendo? Por muitas vezes você está colhendo frutos de maldição que você lançou. Por muitas vezes você está colhendo fruto de maldição que você jogou no seu próprio filho. Com palavras pesadas. Palavras que você falou num momento de raiva, que seu filho não vale nada, que sua filha é uma prostituta vestindo essas roupas curtas. E hoje você está colhendo um fruto. Mas foi por causa das suas próprias palavras que você está colhendo esses frutos. Mas hoje isso pode mudar. Hoje você pode receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Aqui na Bíblia nos garante que Jesus nos deu poder para quebrar essas maldições de palavras, para expulsar demônios. Nos deu poder para curar enfermos e autoridade, melhor dizendo, para quebrar essas maldições de palavras, quebrar maldições que o diabo jogou na sua vida. Porque o diabo ele trabalha por cima de brechas. O diabo ele trabalha na brecha. O diabo ele vai entrar na sua vida com a palavra que você lança. Você vai colher bons frutos ou maus frutos. Em Provérbios fala que as nossas palavras têm poder para dar vida e para dar morte. Em Provérbios fala que os nossos pensamentos que vai dirigir a nossa vida. As últimas palavras de Jesus foi de perdão. Às vezes você saiu de casa, começou a amaldiçoar, começou a xingar, a brigar com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Você não teve pensamentos bons dentro de casa. Antes de sair de casa, você começou a brigar com a sua família. Quais são as suas últimas palavras? O Espírito Santo pergunta. O Espírito Santo vai testificar dentro de você. O Espírito Santo vai colocar você para refletir quais são as suas últimas palavras. Tenha pensamentos. Não são assim que eu posso falar para você um pensamento positivo. Mas tenha bons pensamentos que você vai ter boas colheitas. Você vai colher o fruto dos seus pensamentos. Agora, se você tem pensamentos negativos, você também vai colher o fruto do pensamento negativo. Então hoje o propósito que o Espírito Santo traz, essa mensagem no nosso coração no dia de hoje, é para você vigiar os seus pensamentos. É para você ter boas palavras antes de sair de casa. É para você iniciar o seu dia com boas palavras. Para no final do dia você colher o fruto daquelas boas palavras. Inicie um ano com boas palavras. Que no final do ano você colhe boas notícias. Você vai ter uma boa colheita. As últimas palavras de Jesus naquela cruz foi de perdão. E quais são as suas últimas palavras que às vezes você fala com alguém? É de briga, de discórdia? Então pensa bem, mano. Mas hoje você pode ter uma das suas últimas palavras falando sim para Jesus Cristo, recebendo Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aquele ladrão blasfemou de Jesus. E quando você rejeita a palavra, quando você rejeita receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, você está blasfemando contra o Senhor Jesus Cristo. Você está com um pezinho, como esse preso, como aquele crucificado estava ao lado de Jesus. O interessante é que ele estava do lado de Jesus, mas ele perdeu a oportunidade. Mesmo ele estando presente de Jesus, ele jogou fora uma oportunidade. Ele jogou fora de entrar para o paraíso, de entrar para o reino, de ter boas coisas. Como está falando no livro de Jeremias, Deus tem uma terra boa, fértil para nós. Só que para isso acontecer, meu irmão, para você desfrutar dessa boa terra,
você tem que começar com boas palavras, recebendo Jesus na sua vida, reconciliando com o Senhor Jesus Cristo. Aquele ladrão, ele foi para o inferno. Aquele outro ladrão, ele foi para o paraíso. O interessante é que todos dois teve a mesma oportunidade. Todos dois, melhor dizendo, teve uma oportunidade. Mas um teve um bom pensamento. Um teve boas palavras e colheu o fruto daquelas boas palavras. Agora aquele outro teve a mesma oportunidade, mas teve pensamentos de blasfêmias. E colheu o fruto da blasfêmia. Colheu o fruto do pensamento dele. Então, meu irmão, hoje o propósito desse áudio, desse vídeo hoje para você, quais são as suas últimas palavras que você fala ao sair de casa? Quais são as suas últimas palavras que você fala ao ver uma pessoa? Esse é o propósito desse áudio, desse vídeo que o Espírito Santo traz para a gente. As últimas palavras de Jesus foi de perdão. Então perdoa, meu irmão. Perdoa aquela pessoa que te feriu. Perdoa aquela pessoa que falou mal de você. Perdoa uma traição. É difícil, mas pede ao Senhor para te dar a sabedoria, para te dar o autocontrole. Muitas depressões que acontecem nos dias de hoje é por falta de perdão. São as últimas palavras que vai definir essa depressão sua, que vai definir uma angústia, uma opressão na sua vida. Se você, meu irmão, tiver boas palavras, você vai colher um bom fruto. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Não se esqueça que Jesus está voltando. Jesus, naquele mesmo momento, ele voltou para aqueles dois crucificados. Um foi para o paraíso, o outro foi direto para o inferno. Você hoje pode decidir para onde que você quer ir. Você hoje pode decidir se você vai dar vida ou se você vai dar morte. Hoje você pode decidir se você vai desfrutar de uma boa terra ou se você vai desfrutar de uma maldição eterna. Está tudo nas tuas mãos. A palavra fala que a salvação está ao nosso alcance. E hoje o Espírito Santo trouxe ao seu alcance. Depende de você, só de você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Deus abençoa grandemente vocês. Não se esqueça que Jesus está voltando. Um forte abraço, meu irmão. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Mas mediante disso, meu irmão, eu já ministro na sua vida libertação do vício, da prostituição, da enfermidade. Eu já ministro cura na sua vida de qualquer tipo de enfermidade, do câncer, da AIDS, da diabetes, de uma unha encravada. Eu já ministro na sua vida cura pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.